presidente Jair Bolsonaro pediu, na última sexta-feira, o impeachment do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O pedido foi protocolado no gabinete do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por um auxiliar da presidência. Imediatamente após o anúncio do protocolo, deputados, políticos em geral, militares, advogados e cidadãos comuns comentaram o fato pelas redes sociais. O advogado Pierre Lourenço, diretor jurídico do Instituto Nacional de Advocacia, disse: finalmente, o Poder Executivo, a instituição da Presidência da República, o Presidente da República, o presidente Bolsonaro, em ato inédito, protocola o pedido de impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes. O advogado acrescentou: todos são testemunhas de que o presidente Bolsonaro engoliu a seco milhares de ofensas, mentiras e desmandos da imprensa, STF, governadores e esquerda em geral. Hoje a corda arrebentou, agora que esses mesmos atores arquem com as consequências de seus atos. O Supremo Tribunal Federal divulgou uma nota oficial. O STF, neste momento em que as instituições brasileiras buscam meios para manter a rigidez da democracia, repudia o ato do excelentíssimo senhor presidente da República de oferecer denúncia contra um de seus integrantes por conta de decisões em inquérito chancelado pelo plenário da Corte. O Estado Democrático de Direito não tolera que um magistrado seja acusado por suas decisões, uma vez que devem ser questionadas nas vias recursais próprias, obedecido o devido processo legal. O STF, ao mesmo tempo em que manifesta total confiança na independência e imparcialidade do ministro Alexandre de Moraes, aguardará de forma republicana a deliberação do Senado Federal. A jurista Janaína Pascoal afirmou: pode-se concordar, divergir ou tecer ponderações relativamente ao pedido de impeachment apresentado pelo presidente, mas dizer que o pedido em si fere a Constituição Federal constitui contradição intrínseca. O impeachment é um instrumento constitucional. Eu mesma me surpreendi ao ler que o ministro, na condição de membro do TSE, teria encaminhado documentos para si próprio na posição de ministro do STF. Não sei se isso ocorreu mesmo, mas não me parece algo ortodoxo juridicamente. O senador Luiz Carlos Reis disse: conforme era previsto, o presidente Jair Bolsonaro protocolou o pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Não vem de hoje as inúmeras ações arbitrárias do ministro. De fato, esse é o mecanismo adequado para impor freio e julgar ações que extrapolam os limites constitucionais que o ministro vem realizando. A iniciativa conta com o meu total apoio. O presidente estadual do PTB do Rio Grande do Norte, Getúlio Batista, parabenizou o presidente. Parabéns, presidente Jair Bolsonaro, pela decisão de apresentar ao Senado, nesta sexta-feira, dia 20 de agosto, o pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O documento já foi protocolado. Inteligente, optou por apenas um ministro. O advogado Maurício Spinelli disse: mais uma dentro das 4 linhas. Bolsonaro protocola pedido de impeachment contra Alexandre no Senado. O advogado Dário Júnior afirmou: não resta dúvida que o presidente do Senado vai arquivar esse pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, apresentado pelo Bolsonaro e pelo AGU. O Planalto sabe disso e mesmo assim encaminhou o pedido. O que importa é o gesto político. O deputado federal Carlos Jordi disse: presidente Bolsonaro acaba de protocolar o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Que a justiça seja feita. Amém. O deputado federal General Girão afirmou: nas 4 linhas. O jornalista Vinícius Mariano disse: Bolsonaro acabou de protocolar o pedido de impeachment do lagostíssimo Alexandre de Moraes. Rodrigo Pacheco tem a oportunidade de mostrar que não é só um parlamentar medíocre e fazer história. Vamos ver o que ele vai escolher. O jornalista lembrou: após o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, Alcolumbre disse que não irá pautar a indicação de André Mendonça. Em 2019, o STF arquivou 2 inquéritos que investigavam Alcolumbre. Percebem como funciona o mecanismo? O jornalista Ricardo Roveran afirmou: o freio do STF tem que vir do povo.
O impeachment do Alexandre é uma vitória que o brasileiro precisa para voltar a sorrir um pouco, para voltar a sentir que é dono do país, que o poder emana de si. A advogada Fabiana Barroso relatou o protocolo e citou: "Não se pode tolerar medidas e decisões excepcionais de um ministro do STF que vem ruindo os pilares do Estado Democrático de Direito." O jornalista da velha imprensa, Diego Scosteg, disse: "O presidente Jair Bolsonaro apresentou ao Senado o pedido de impeachment do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. É um gesto político grave, mas será somente isso, um gesto. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não dará andamento ao pedido." Bárbara, do canal Te Atualizei, afirmou: "O pulso ainda pulsa." O jornalista Rafael Fontana afirmou: "A longa batalha será do povo brasileiro, apoiado pelas forças de manutenção da ordem contra o autoritarismo do judiciário e a volúpia corrupta do Congresso. O presidente vetou o fundo eleitoral e pediu impeachment de Alexandre de Moraes. Não há outro caminho e não há volta." A advogada Flávia Ferronato divulgou uma nota de apoio. "Nós, brasileiros de bem, apoiamos o pedido de impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes, feito pelo presidente Jair Bolsonaro, e queremos que o Senado Federal, por seu presidente Rodrigo Pacheco, dê celeridade no processo para que seja feita justiça no Brasil." O professor Carlos Barros disse: "Sabe por que Jair Bolsonaro protocolou o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes? Porque é o que cabe fazer. É o que a Constituição Federal diz ser o remédio legal nessas situações. Presidente que não cai em corrupção e que respeita a Constituição." Barros acrescentou: "Segundo os juristas, entre aspas, Bolsonaro não poderia pedir impeachment de ministro do STF, instrumento legal e previsto da Constituição. De outro lado, ministro do STF pode abrir inquérito e colocar o presidente, algo ilegal e violador do que manda a Carta Magna. Juristas, militantes." O vereador Carmelo Neto ironizou: "Bolsonaro entrando com um pedido de impeachment no procedimento previsto pela Constituição Federal? Nota de ex-ministros da Justiça acusando o presidente de tumultuar regime democrático. Ministros do STF desrespeitando a Constituição, o Código de Processo Penal e o próprio regimento interno do STF? Nada. Piada." O advogado Alessandro Argolo disse: "O impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes, é medida de direito e de justiça que se impõe. Ele cometeu, no mínimo, o crime de responsabilidade previsto no artigo 39, número 2, da Lei 1079 de 1950. Tem que ser cassado. Agiu de forma autoritária ao julgar em causa própria." O deputado federal Bibo Nunes afirmou: "O eleitorado de Bolsonaro está unido como nunca depois do pedido de impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e do veto ao fundo eleitoral. Força nas ruas dia 7 de setembro. Urubus de plantão sentiram o golpe." O deputado disse também: "Existe na lei a possibilidade do Senado pedir impeachment de ministro do STF, pois não são deuses. Ponto. Bolsonaro está no seu direito e dentro da lei. É vergonhoso o senador que tem medo do STF." A deputada Bia Kicis apontou: "O pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, proposto pelo presidente Jair Bolsonaro, começa com as palavras do próprio ministro em sua sabatina perante o Senado, quando o então aspirante ao cargo afiançou seu apreço às liberdades individuais. Belo preâmbulo." O deputado José Medeiros questionou: "Como é que pode a pessoa não aceitar que o presidente, dentro da lei, use os meios adequados para pedir impeachment de um ministro que não respeitou a Constituição e, ao mesmo tempo, achar normal que, ao arrepio da lei, o ministro abra investigação contra o presidente da República?" O jornalista Rodrigo Constantino, por seu turno, compartilhou o editorial da Gazeta do Povo e salientou: "Abusos reais cometidos pelo STF vêm sendo convenientemente ignorados ou até mesmo aplaudidos apenas porque dirigidos a Bolsonaro, seus aliados e, em última instância, a qualquer um que não se dobre a certos consensos fabricados ou ao ideário de esquerda." Nelson Paffi argumentou:
Na próxima semana, o presidente enviará o pedido de impeachment do Barroso. Esse será o segundo pedido de impeachment. Deveria agir assim todas as semanas, até os 9 serem afastados do STF. A cidadã Freia Rodrigues, por sua vez, fez um apelo a Rodrigo Pacheco. Senhor Rodrigo Pacheco, o impeachment na República passa pela decisão do povo. 2 presidentes foram empichados, pois o povo assim decidiu. Tomar decisão à revelia do povo pode causar sérios danos à democracia. Supremo é o povo. O advogado Oduvaldo Calixto declarou: é preciso lutar com as ferramentas que temos. Manifestação, engajamento pleno na política. Eu protocolei 5 pedidos de impeachment e impetro habeas corpus em favor dos companheiros. Ser ativista. Escrever o que vem de dentro da nossa alma. Não se acovardar. Só assim o bem vencerá.